Estamos de volta aqui na Floricultura Úrsula e a gente vai fazer esse tour aqui com o Cris, explicar um pouquinho como é que funciona tudo aqui da parte de produção. Reparem que ela é o fórbia lá de cima. Comigo? Me ajuda. É lipstick. Euphorbia? No, sticks on fire. Ah, sticks on fire. Repete comigo? No, sticks on fire. Ah, sticks on fire. Euphorbia? Então, sticks on fire. Então tem aqui toda a coleção de suculentas e lá em cima então tem mais uma partezinha daquelas coprosmas que vocês viram lá que a gente conversou, que vocês me pediram, que tem aquela folha. Eles já trazem as plantas e já indicam os usos. Eles colocaram essas pedras e vieram colocando as suculentas entre as frestas. O brinco da jabasca lá que a gente faz. Aqui a gente tem, como o seu grande de produtos que tem aqui dentro, né? Então para nós isso realmente é difícil, porque a gente tem ranúnculos, todos os condimentos, os gerânios, ciclame, toda aqui já está começando, logo vai estar pronto os brincos, lembra que eu falei antes, né? Tem aqui fitas, isso é os testes do seu Hans. Então, às vezes o pessoal vem, ai que coisa, não, aqui não pode nem chegar perto. O Diego já sabe, né? Então, essa estufa é uma estufa das últimas que a gente construiu. Ela tem o pé direito mais alto, né? Bastante ventilação. A gente trabalha com sombreamento então artificial, a gente tem que fazer manual, porque realmente às vezes tem produtos que precisam, outros não, né? Aqui a fúcsia ela é estendida a duração, a luminosidade do dia, então ela precisa de mais horas para... Quantas horas? E da intermitente ou contínua? Ela fica ligada... O Diego, a luz das fúcsias, vem cá um pouquinho. A gente faz artificialmente da noite? Isso é o ciclo deles para eles conseguem... Sim, mas ele quer saber se... Tem alguns trabalhos que dizem que é interessante a cada meia hora, mas agora eu fui ali no seu pai. Aqui uma visão geral das estufas. Mais alguma dúvida técnica que o Diego possa responder para você? Alta aqui que faz os frutos, tá? E a nana baixinha, então, que é aquela da fruta. Sim. Essa aqui, a do meio. Cristiano, me ajuda. Cris está explicando aí um pouquinho dessa parte. Aqui a gente está na parte das docas, onde os produtos são levados através dos caminhões. Ali é a parte do departamento comercial, onde ficam as pessoas que atendem os telefones para poder fazer os pedidos. E aí esse grande galpão já fica a parte da pronta entrega. A geladeira é uma das que a gente tem vendido bastante nesse porte menor. Ela fica bem fácil para o cliente levar no carro, ficou melhor para a gente. Mas ainda temos os estaleiros grandes, porque alguns portos, né, pedem assim. Tem da floração delas agora no inverno, então é uma das poucas árvores e arbustos que florescem agora, né? Ligustrum texanum, ele já é mais divulgado, já é mais conhecido, muito usado para cerca viva. Ele é uma ótima pedida para... a gente vende bastante no litoral para fazer cercas. É uma tuia que não pede podas, ela é bem... Essa aqui. A cerejeira japonesa aqui na cidade tem várias plantadas, muito legal. Foram japoneses que vieram e plantaram. Elas estão nessa época floridas, a coisa mais linda.
Aqui uma sugestão do abutilon em forma de pendente, tu pode usar ele também então para pendurar. A Úrsula tem em torno de 20 variedades de brincos de princesa, ainda não é o auge agora, daqui a pouquinho já vai ter mais cores. Então, é a flor símbolo do nosso estado, não sei se vocês sabem, né? O brinco de princesa. Podia ter colocado isso como pergunta, né? Sim. Não sabem. Então, o brinco de princesa fúcsia é o nome correto, né? Então, tem as variedades eretas e existem as variedades pendentes. A gente tem em torno de quase 20 cores. Umas bem graúdas e umas bem pequenininhas, são muito diferentes. E que ele se pode adaptar. Nós temos aqui trabalho móveis Germânia, quem conhece? Né? Eles têm, acho que Tony fez, sem querer, querendo, acertou. Né? É uma chapa de acrílico duplo, sabe aquele? Né? Meio sujo já, e ele está lá no andar, ele está lá há 2 ou 3 anos. É uma flor só, eu não sei se agora foi arrancado, mas não porque não floresceu, mas fica um monstro de planta, né? Então, em shopping centers tem bastante luminosidade e muitas vezes em shopping o problema é eles têm ar-condicionador, né? Então não aguenta aquele bambu que eles insistem porque ele larga constantemente. Mas o pelargônio aguenta. Então eu recomendo fazer pelo menos um teste, né? Ok, crianças em situação de risco. Não sei se pode imaginar que tipo de crianças são. Eles pegavam e queriam brigar. E daí eles pagavam um ferramental, fez um carinho de mão e uma machado, uma pá. Oi, chegamos! Oi, tu já pode fazer a volta no meu lugar, eu estou rouco. Tu tá rouco? Não, mas tudo bem, vou fazer o possível. Gente, bem-vindo. Isso aqui é o nosso jardim de teste. Não é um jardim de exposição. Então vocês vão ver certas coisas que são feias, mas o objetivo é justamente de ver a diferença entre variedades. Vocês podem ver aqui variedades de amor perfeito que depois dessas 2 semanas de chuva ainda não se recuperaram. E foi tudo plantado na mesma época. Vocês vão ver aqui, por exemplo, aqui vocês podem andar, não andam entre as rochas, né? Podem ver outras variedades, plantado, semeado, tudo na mesma época e se recuperam rapidamente. Então a gente às vezes testa as nossas variedades que nós vendemos para ver como que eles ficam depois na casa do cliente, na situação climática aqui. Não é o litoral, nem o Nordeste, nem São Paulo, é aqui no Sul. E também as firmas internacionais mandam às vezes amostras de variedades novas que nem tem nome ainda, é só um número. E eles querem daí ouvir da nossa parte como que ela se comporta para vocês. Então a gente faz tem uma empresa que faz a muda pequenininha pré-cultivada. Nós temos aqui a nossa produção aqui na serra e uma a nível mais baixo. Isso eu já falei. Sim. E daí eu planto aqui as plantas dentro da situação de um jardim, uma prefeitura, um particular. E a gente faz a avaliação e nós tiramos de circulação essas variedades que não atingem a nossa expectativa que temos e damos um feedback também para o hibridador, porque se vocês vão ver, tem 5 empresas hibridadoras mundiais, mais ou menos, mas todos fazem mais ou menos a mesma coisa. Isso como nem os carros, sabe? Isto é moda, e tem um lança, outro vem no ano depois, e nós como consumidor, nós vamos ou atrás do modelo, da marca, ou do fabricante. Eu não vou dizer Volkswagen é bom, porque eles também trapaceavam na Alemanha, né? Na regulação do CO2, etc. Mas a gente já sabe, esta empresa. Então todas elas estão descobrindo, nós não precisamos 200 variedades de petúnias, mas nós precisamos petúnias que têm uma genética que dura depois também a nível de consumidor final. Né? Durabilidade dos carros, hoje já tem carro com 3, 5 anos de garantia, é mais ou menos onde que eles estão trabalhando, reduzindo o espectro de alternativas, mas ter coisas que realmente funcionam. Então isso é uma coisa, as flores da estação. Eu estou testando também plantas perenes, e nesse momento vocês vão ver, as graminhas estão feias, mas não precisa podar, porque as graminhas
tem um certo charme também, pelo menos aqui no inverno. E não é bom de podar uma graminha antes do inverno. Eu sempre recomendo, no máximo, acumular de amarrar ela, porque ela está meio desorganizada, se o vento. E depois, quando que as temperaturas sobem, e ela mostra de sinais que ela quer brotar, daí fazer a poda mais ou menos uns 10 centímetros, porque senão, com o excesso de chuva que nós temos e com as baixas temperaturas, pode acontecer que ela apodrece até o sistema radicular. Então, gramíneas, a gente fez agora uma capagem geral, mas não é ainda a poda original. Normalmente uma rosa no outono ela chega a ser meio, não dá mais para passar, então a gente geralmente dá uma reduzida nela para poder em volta circular e trabalhar, fazer virar os canteiros, e só depois que o perigo das geadas terminou a gente faz a poda adequada. Tem diferença entre aspas, rosas trepadeiras, arbustivas. Eu tenho arbustivas com 3 metros, 4 metros de altura, que eles brotam em 3 meses, 1,50 m o broto, né? É quase uma árvore. Nós temos arbustivas médias, baixas, rosas rasteiras e também poliantas de perfume. Mas é um tema que nós estamos introduzindo ano a ano 2 ou 3 variedades. De longe vocês podem ver, estas lá em cima eu não podei, dá para ver? Né? Tá, nós estamos em julho com flor, não tem nada a ver. Pode ver essas cores de rosa. Eu fiz testes para ver se eu vou fazer a poda regular, cada mês um pouquinho, eu consigo no jardim produzir rosas floridas o ano inteiro, no nosso clima. Né? Claro, o tema rosas é complexo, mas o nosso objetivo é testar rosas de jardim. Não pode ser uma rosa que é vendido por R$ 1,99, aquelas canetinhas que são rosas enxertadas, que são flor de cortes, que uma flor linda, mas depois no jardim o que acontece? Geralmente o cavalo brota, né? O enxerto ele morreu e nós temos todo mundo a mesma rosa, que é o cavalo cor-de-rosa, muito sensível contra o água, onde que alta insolação ela fica muito legal. Vamos andar um pouquinho. Como é o nome dessa, Hans? Eu não me recordo agora do nome. Eu acho que o Jorge Simão trouxe ela do exterior na mala. E daí não tem etiqueta. Então, eu tenho um livro da sociedade, existe uma sociedade internacional de ervas, mas identificar uma variedade por livro... Difícil. Eu tenho um livro de fúcsias também, com 1000 variedades. E tu fecha o livro com mais dúvidas e com certeza. Então eu tento de trazer sempre já com o nome original, mas tem coisas rodando no país, a gente traz, e como a criança precisa de um nome, né? A gente dá um batismo nela, né? E muitas vezes tem uma etiqueta que diz Hans trouxe. Bruno mandou. Bruno Litoral, Tá. Aqui a Rudbeckia é uma Rudbeckia perene, Goldsturm. Ela tem um pouquinho de problema no inverno com essas folhas queimadas, mas eu fiz um teste. Normalmente essas plantas perenes, se vocês vão fazer uma poda, assim que acabou a primeira florada, ela geralmente em março, abril está com segunda. Aqui eu fiz, eu podei logo fora e ela vem com uma segunda florada. No nosso clima vocês conseguem fazer, só que depende da manutenção. E o ruim é, os órgãos públicos geralmente desligam os motores mais ou menos em dezembro e acordam em março, vai até tudo morto. Então a poda geralmente teria que ser tipo dezembro, né? Florada foi, hortênsias. Vocês poderiam ter uma florada completa, não tão abundante como a primeira, em março. Mas teria que, em dezembro, mais tarde, tirar só as flores e ela vem um mês depois mais uma vez. Gente, as escolas com a gurizada iam fazer isso com o maior prazer. Pega uma turma e vamos, como nem as formigas cortadeiras, Deus vamos cortar um barranco. Eu fui preso por trabalho infantil. Ah, tá. Desculpa. Eu já tentei fazer esse tipo de projeto. E daí, quem depende do turismo é possível. Hoje já existe, ontem eu não falei, variedades que são remontantes, que voltam a florescer várias vezes. Mas vai levar ainda uns 10 anos
para nós conseguir isso no Brasil, porque tudo isso é complicadíssimo por causa do mesmo problema de trazer uma nova variedade. Temos hortênsias há 100 anos no país, mas na lista do governo ela não existe, porque nunca alguém importou, então ela tem que te fazer uma análise de risco para ver que risco que ela traz. Palhaçada. Explica isto por um funcionário lá que diz, não está na lista, desculpe. Ele arrisca a cabeça dele se ele libera essa planta. O que fazer? Eu tenho uma solução, Hans. Sim. De candidato a presidente. Cuidado! Mandar muita gente embora. Olhou o mecanismo? Dentro da Agatis, mostrar, vocês conhecem a nossa angustifolha. Aqui foi perguntado sobre prefeitura, um tema, mas eu não sei quantas horas. Eu já tinha ela há 20 anos atrás. Ela é muito alta e a florada dela começou tarde. E assim que vem o calor ela sofre, mas o hibridador diz que são novas, mais baixas, então tem acho que 5 cores aqui, é tipo uma boca de leão anã, né? É uma Scrofulariacea. Tá, aqui tem Aquilia, 1000 folhas, tem 3, 4 cores, mas de momento ainda não tem graça de mostrar. A begônia lá é uma begônia big, aquela que fica mais alta, eu mostrei ontem, né? Temos em linha duas cores, branco não tem, mas ela também passou aqui por uma leve geada, é incrível. A Sun Empates do Sol, é um show aqui durante meses, né? E nós tínhamos aqui 1 grau, 2 graus negativo, não toda noite. Se dá assim, geada fora toda noite, não tem. Mas eu perguntei na turma anterior, em Gramado, onde é mais frio, ela continua viva. A recomendação é, não assim que deu geada de podar ela, deixa ela como que está. E só depois que a gente vê, não tem mais tanto perigo, daí a gente pode manualmente quebrar fora, porque ela já vem do chão com uma nova brotação. Então, o ruim é que ela dura mais que 2 anos. Quem depende da venda de plantas não é interessante, mas ela está roubando o espaço de muita outra coisa. Daqui a uns 5 anos, no sul do país, ela vai dominando. Porque quem vai plantar uma 11 horas, que dura 1 mês e meio, e olha lá, né? Se tem uma outra planta que planta 3 mudas por metro quadrado e dura 2 anos. Isso é contraprodutivo, deveria ser proibido. Seu Hans, naquela outra vez o senhor falou que estava testando ela na água, lembra? Sim, nós tínhamos um ponton, uma isopor flutuando. Talvez nós temos aqui ainda, eu tenho um outro show garden lá embaixo, que é um lago enorme, onde que à beira da água eu estou plantando tudo que combina com água. Talvez no ano que vem, depende quanto dinheiro e quantas pessoas a empresa me libera para minhas aventuras aqui. Né? Mas aí como é que foi o resultado com a água, né? Nesse caso? Foi bom? É interessante? De deixar ela flutuar 100%. Gramado ia ganhar de graça. Mas por razões inexplicáveis não queriam. Imagina o que eram inexplicáveis. Então nós ficamos com os pontons, eles estão de São Paulo, são ilhas mais ou menos desse tamanho, né? Camada baixa, um sistema que ela mete a raiz na superfície do isopor e chupa a água do lago. Não tem manutenção nenhuma. A gente coloca adubo de longa duração, põe no meio do açude, vai só com fio de nylon fixar ela, onde que eu quero, ela ficou 1 ano aqui flutuando. Depois de uma tempestade, arrancou um fio de nylon e ela tá, se vocês vão ir para casa depois, dão uma olhada naquela poça d'água que temos lá embaixo, ela está mais ou menos avaria lá na beirada, ainda ninguém deu jeito nela. Só para eu não falar errado, essa variedade... Mas custa mais do que a verde, então tem que cuidar. Não, mas foi feita por vocês essa espécie diferente ou o quê? No caso, eu conheci a Festuca Azul, ela é uma espécie trabalhada aqui? Não, ela normalmente é verde e a azul é uma seleção, né? Então, só que se eu não digo que quero azul, o comprador comprou Festuca glauca, entre aspas, né?
Então existe azul e mais ou menos azul e meio azul, né? E assim que vai. E veio isso. Tá, e agora? Mas não tinha o cara e não sei. Tá, mas tudo bem. Que eu tinha só um tempo limitado. Tem uma nova copo de leite que talvez eu vou ter daqui a 2 anos. Eu voto, viu, Cris? No próximo encontro, um dia inteiro com o seu Hans. Eu acho... Quem vota, levanta o dedo. Um dia inteiro com o seu Hans. Eu tenho um verde. Comprei aqui do cara do Imperial ali. Tá. Ele tá aqui ainda? Eu ouvi falar que ele queria voltar. Faz 2 anos que eu comprei dele. Tô louquinho pra pegar o estoque dele. É bem bonito, é igual a flor. Tem mas eu vi lá, essa não veio dele, mas eu não tinha visto. Minha flor preferida, copo de leite. Mas lá pra gente não dá. Hoje nós temos comercialmente aquela normal, a copo de leite, é uma Santidecia, né? Ela funciona bem dentro da água, né? Tipo beira da água. Aqui foi exagerado com o esterco, eu acho. Né? O meu jardineiro auxiliar talvez botou. Mas é interessante como peça central e como que no paisagismo a gente às vezes também nos canteiros quer trabalhar com alturas, mas é uma planta perene. Né? Então, certa época do ano tem que provavelmente cortar, dividir, replantar a cada 2 a flor dela é verde com branco. Nós temos mais um patamar. Eu não sei.